E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Esquilo, gente. E bem, vamos lá, finalmente depois de 2 dias meio que parado, não tava comentando nada, mas estou aqui de volta para falar sobre as quartas de finais da Copa do Mundo de Clubes, que já começa com os brasileiros disputando, né? Porque afinal de contas o outro lado do chaveamento é praticamente uma Champions League, né? Mas estamos aqui para falar sobre o Fluminense, que ganhou do Al Hilal, e do Palmeiras, que perdeu pro Chelsea. É, um pouco triste. E, bem, mas estamos aqui, né, inclusive com o jogo do Fluminense contra o Al Hilal, né, que começou cedo, né? Começou por volta das 4 horas, em comparação com o jogo do Palmeiras, que começou por volta das 10 horas da noite. E é, obviamente, esse jogo que eu vou conversar falando, tá? E bem, vou dizer uma coisa, tá? Eu já vou deixar bem claro sobre a minha expectativa sobre o Fluminense antes de ter começado este Mundial de Clubes. Sério, pra mim, eu não vou mentir, eu vou falar uma real. Pra mim, o Fluminense, dos 4 times brasileiros que estavam disputando este Mundial, eu acreditava que era a equipe mais fraca. Sim, das 4 equipes brasileiras que estão disputando esse Mundial, eu achei que o Fluminense era a equipe mais fraca. Ele é um elenco que é muito velho, né? Tem um monte de jogadores muito velhos, né? Eu acho que só tá o quê? Depois eu acho que depois disso deve ser o time mais velho, deve ser o time do Palmeiras, né? Mas, assim, o time do Fluminense, juro por Deus, eu olho com uma cara muito estranha. Tipo, tem alguns jogadores da base, mas tem muita gente que é muito velha, né? É só a gente olhar pro Thiago Silva, pro goleiro Fábio. Olha isso, velho. Thiago Silva com 40 anos. E o Fábio com 44 anos. Os grandes destaques do time. Que inclusive, meu Deus do céu, é um negócio inacreditável o que esse time consegue fazer. Está puxando. Venceu de 2 times. Quer dizer, empatou com o Borussia. Sim, passou algum sufoco contra o time do Ulsan, o time da Coreia. Contra o Mamelodi, né, que foi 0-0. Ganharam da Inter de Milão. E quando ganharam, eu já achei muito louco. E agora derrotaram o Al Hilal, que simplesmente tinha derrotado o City, que é mais maluco ainda. E o Fluminense conseguiu derrotar nada mais nada menos que o Al Hilal e está numa semifinal de Copa do Mundo de Clubes. É simplesmente a história da Cinderela acontecendo. O time é inacreditável. Renato Portaluppi, né, o Renato Gaúcho, com certeza, sei lá, deve ser um dos melhores técnicos mesmo disparado que estão atuando aqui no Brasil. Não tem palavras como descrever. Mas vamos nessa, vamos falar dessa partida. Muita coisa legal, quer dizer, no começo da partida não é algo muito legal, porque assim, eu não gosto de começar a falar sobre esse tipo de coisa, mas infelizmente acontecem. E eu acho que o único jeito bom de começar a falar é sobre isso aqui, gente, que simplesmente abalou praticamente o mundo do futebol. Pra quem não sabe, ou quem, sei lá, tá praticamente dentro de uma caverna, é inacreditável o que acontece, mas que todo mundo que acompanha futebol europeu deve saber de um dos momentos mais trágicos recentemente. Eu acho que a última vez que eu senti alguma perca muito feia, que me senti muito mal, foi através do basquete. E isso, inclusive, com o Kobe Bryant. E ele já estava aposentado, só que dessa vez é diferente a situação. A gente tá falando do Diogo Jota, que tava praticamente no seu momento prime no Liverpool. E simplesmente a carreira dele se acabou com seus 28 anos. Inclusive, junto com ele, até o irmão dele, com 20 anos. Simplesmente acabou a carreira deles, porque, né, infelizmente ele sofreu um acidente. Na verdade, 20 anos não, né? 25 anos, o irmão do Diogo Jota, o André. E que infelizmente os dois faleceram lá na Espanha, né, tentando fazer uma ultrapassagem. Sim, o carro deles inclusive era um Lamborghini muito fantástico, né? Um carro muito bom, a Lamborghini, né? Mas é um carro de velocidade, né? Tentou fazer ultrapassagem, só que infelizmente a roda meio que estourou no movimento da ultrapassagem. E aí o Diogo Jota, não sei se foi ele ou o irmão que estava dirigindo, perdeu o controle, né? Simplesmente saiu da pista e pá, bateu no carro. E infelizmente acabamos de perder um grande jogador. Tinha acabado de casar, tinha acabado de ganhar a Nations League e tinha também acabado de ganhar o que? A Premier League com o Liverpool. Olha isso, velho. O cara praticamente, sei lá, tinha um mês passado tão maravilhoso, tinha ganhado tudo praticamente de importante, né? Até na vida pessoal, casando também. E ele está deixando praticamente o mundo do futebol. E como vocês estão vendo aqui nas imagens, Rubens Neves e João Cancelo,
que, bem, praticamente chorando aos prantos, né? Foram jogadores que sofreram muito com a perca do Rubem Neves. Inclusive, eu tenho uma imagem muito legal pra mostrar, eu não sei se consigo achar. Ah, tá, beleza, ótimo. E é o próximo. O próximo já facilita a citação. Bem, depois que acabou a partida entre Al Hilal e Fluminense, simplesmente o Rubem Neves, eu acho que até o João Cancelo também, já partiram rapidamente, já pegaram um voo privado, né? Praticamente um avião privado, e praticamente já partiram em voo para ir até Liverpool, né? Inclusive, olha só essa imagem aqui de baixo que vocês estão vendo aqui, que o Rubem Neves está carregando o cofre, né? Do Diogo Jota. Inacreditável, mas simplesmente o Rubem Neves rapidinho já pegou um voo para ir até Liverpool para participar do velório do Diogo Jota e provavelmente também do André. Mas é isso, praticamente uma comoção inteira, que praticamente quase todos os jogadores, né, da seleção de Portugal e do Liverpool, obviamente, participaram do velório. E tá aí, né? Começamos até de uma maneira um pouco triste, mas é bom informar, porque, né, coisas acontecem que, infelizmente, no mundo noticiário, até de futebol, é importante falar sobre isso, né? Mas vamos lá, e aí, vamos falar sobre o jogo, que foi até um jogo muito pegado, certo? Assim, não tão pegado, porque o outro jogo que eu vou falar do Chelsea contra o Palmeiras foi um negócio um pouco absurdo, mas vamos falar do jogo entre Fluminense e Al Hilal. Foi um jogo até bem interessante, diga-se de passagem. Os dois times até criando bastante chance de perigo pro gol. E já começa com uma jogada aqui do Cano, que recebe do John Arias, sai correndo, na hora de finalizar, ele finaliza pra fora. Beleza. Aí você passou um bom tempo, eu vou dizer uma coisa, realmente no primeiro tempo foi até um pouco chatíssimo. Só no segundo tempo que a emoção começou a tomar conta da loucura, mas é o seguinte. Por volta dos 40 minutos, né? Cruzamento na área, né? O Fluminense consegue aproveitar esse momento, né? Praticamente, sei lá, se não tiver enganado, acho que o Koulibaly que estava disputando com o Cano. A bola estava indo para fora, o Cancelo, né? O Cancelo tentou dar um chute pra frente, ele fura falhamente, né? Fura bastante. E aí o jogador do Fluminense aproveita, né? Faz um passe, Martinelli rouba a bola até no Gabriel, se não tiver enganado, tava vindo por trás, né? Inclusive nesse lance, o Gabriel ficou muito louco na vida, ficou bem putaço. Só que, mano, só que na sequência da jogada, o nosso Martinelli, ele consegue fazer um chutaço. Mas um chutaço que, mamãe do céu, olha só onde a bola entra. Simplesmente no ângulo da bochecha da rede, apito ou pra cá pro Fluminense. E, nossa senhora, um baita golaço do Martinelli para abrir o marcador, tá? E bem, praticamente aos 45 minutos, no primeiro minuto dos acréscimos, cobrança de falta, o Bezerra da cobrança, e quem cabeceia sozinho, Koulibaly. Só que o Fábio, como um gato com os 40 anos de idade, faz uma defesa espetacular, se estica todo, impedindo o gol do Koulibaly. Beleza? Só que aí, já na sequência do pênalti, rapaziada, sim, quer dizer, na sequência do lance, tivemos o pênalti pra indignação inteira da equipe do Fluminense. Inclusive o Malcom foi lá só pra afastar os pessoal, os brasileiros aí, né? Já que o Malcom é brasileiro, tentou afastar a situação porque simplesmente o Marcos Leonardo caiu dentro da área e o juiz apontou pênalti. Só que, como vocês estão vendo aqui, obviamente como eu não posso mostrar o vídeo, mas no lance aqui, a partir do cruzamento aqui, praticamente de uma cobrança de escanteio curta, né? O nosso Marcos Leonardo meio que se enrosca um pouco e tropeça, né? Tropeça no pé do Samuel Xavier, né? Aí o VAR foi chamado, o juiz foi dar uma averiguada e ele percebeu que o Marcos Leonardo, ele tropeçou, não foi falta, né? Não foi um contato que o Samuel Xavier fez, né? Praticamente o Marcos Leonardo meio que tocou sem querer na perna do Samuel Xavier e tropeçou sozinho, né? O Marcos Leonardo, então nada de pênalti. E aí meio que terminou o primeiro tempo com altas emoções desse jeito, tá? Só que aí, rapaziada, praticamente 49 minutos, 50 minutos, né? Já no começo do segundo tempo, o Bernetti batendo cobrança de falta, de escanteio. A bola vai parar na cabeceira do Koulibaly sozinho de novo. E que, se você for reparar, a bola cai exatamente no pé do Marcos Leonardo.
e o Marcos Leonardo consegue empurrar para o fundo da rede, com quase praticamente a mesma coisa que ele fez no segundo, né? No seu segundo gol e último gol do Al Hilal contra o City. Praticamente ele recebe a bola sozinho, fica tropeçando, consegue chutar e empurra para a rede. Mais um gol do Marcos Leonardo, que tá jogando muita bola pelo Al Hilal, hein? Quem diria, quem diria. Mas tá aí, 1-1. E praticamente eu acho que por volta de 70 minutos, ou 60 por aí, tivemos um lance bizarro do Renan Lodge, que tenta fazer um passe, erra de esquerda, e aí na direita, né, pra fazer um passe de direita, que não é o pé dominante dele, simplesmente ele não repara que o Cano está correndo pra interceptar o passe. O que acontece? O passe do Renan Lodge é um cocô, é horrível, o Germano Cano, o Cano sai correndo, fica cara a cara com o Bono, e o que ele faz? Ele praticamente tem a mesma alergia do Everaldo. Sim, o Everaldo, você sabe que ficou cara a cara com o Borussia Dortmund, perdeu a chance de meter a porrada. O que o nosso Cano resolve fazer? Tenta driblar o Bono, que é um goleiraço. O Cano achando que o Bono era qualquer goleiro, não consegue driblar, e o Bono consegue fazer a defesa, e o Fluminense consegue perder um gol inacreditável, cara a cara. E como eu falei, o Fluminense tem alergia quando é assunto ficar cara a cara com o goleiro, porque é inacreditável como os caras conseguem perder tanto gol assim. Mas beleza, tudo bem. Por volta de 70 minutos, né, o Al Hilal estava tentando fazer um contra-ataque. O Fluminense consegue recuperar a bola para no pé do Hércules, que tenta chutar aleatoriamente de longe. É um chute horroroso, né, que praticamente para no zagueiro, né, do Al Hilal. Só que aí, essa bola meio que bate no zagueiro do Al Hilal, a bola sobe, o Samuel Xavier disputa a bola, né, ganha de cabeça, e olha só que reaparece assim. Que aparece o Hércules, simplesmente o Hércules aparecendo sozinho, recebe a bola, fica cara a cara com o Bono, e não é o Cano, não é Everaldo, e consegue ganhar dele, chutando cruzadamente e fazendo 2-1, e o Everaldo, que foi o herói da classificação contra a Inter de Milão, consegue fazer mais um gol, né, e praticamente colocando o Fluminense na frente. E aí, a partir daí, rapaziada, o Fluminense se fechou, meteu uma retranca muito louca. O nosso Fábio trabalhando que nem um maluco, como vocês estão vendo aqui, o Koulibaly que nem um maluco vai disputar de carrinho para ganhar com o Fábio. A bola sobra, vai para a ponta direita, e na hora de cruzar, o camisa 18 simplesmente manda na mão do Fábio, e aí se acaba essa loucuragem. E o Fluminense está na grande semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Inclusive, olha só, uma grana gigantesca, tá? Tá levando uma grana gigantesca lá pro Rio de Janeiro. Então, espetacular. Fluminense, como já falei, um conto de Cinderela aqui, tá? Que isso. E agora eu vou falar o jogo entre Palmeiras e Chelsea. Era praticamente uma reedição da final do Mundial de 2021, né? Que o Palmeiras, inclusive, também perdeu pro Chelsea por 2-1, né? Só que naquele jogo foi diferente, né? O jogo foi até a prorrogação, e o Havertz tinha feito gol de pênalti para acabar com a chance do Palmeiras ser campeão do Mundial. E bem, estamos aqui com a reedição de novo, e o Chelsea venceu novamente pelo placar de 2-1. E bem, só que dessa vez eu posso dizer uma coisa, tá? Diferente daquele Mundial, eu vou dizer que este jogo aqui, o Palmeiras foi muito ruim. Foi muito ruim. Só criou duas chances que foram em direção do gol, né? Inclusive eu vou falar outra coisa que é engraçado pensar, nossa, mas o goleiro Santos nem trabalhou nem direito, né? Porque sim, não trabalhou, falar real. Mas ele também não é um goleiro que você fala, caraca, que goleiro espetacular. Na verdade, eu acredito que os dois goleiros também não foram muito bem. Eu vou falar do Everton mais pra frente, mas essa é a minha opinião. Nas duas equipes, os dois goleiros se devem bastante, tá? As duas equipes, Chelsea e Palmeiras, tem grande problema no gol. Assim, obviamente que falar assim do Everton parece sacanagem, né? Porque, o Everton já jogou, entregou tudo que foi necessário no Palmeiras, mas infelizmente já chegou um momento que a idade pesa. Eu sei que é engraçado de falar, nossa, mas acabamos de falar do Fábio. Pegou pra caramba com 44 anos, só que pro Everton não é a mesma coisa, né? Não é a mesma situação, não tem a mesma elasticidade e sofre bastante pra tentar defender o gol do Palmeiras. E eu acho que ele tá com problema desde, sei lá, o ano passado. Desde o ano passado ele tá tendo problemas pra defender a meta
do Palmeiras, né? E novamente a gente vai começar com aquele momento um pouco triste, mas só que é diferente que vocês devem ter percebido, né? Que o Diogo Jota, quer dizer, Diogo Jota não, né? O Pedro Neto também praticamente muito comovido. Muita gente estava em dúvida, inclusive, se o Pedro Neto iria entrar em campo nessa partida, né? Porque eu acho que ele estava meio que cotado também para meio que pegar um voo, né? Um voo privado para ir até Livro para ver o velório, mas parece que ele meio que continuou com a equipe, ficou firme e forte e, bem, jogou essa partida contra o Palmeiras, que vocês estão vendo, também muito emocionado, só que assim, eu não vou dizer que tipo, ele chorou, mas eu tenho certeza que antes da partida começar, que rolou faz muito tempo, ele com certeza estava muito difícil para ele se sustentar, mas foi guerreiro o Pedro Neto, continuou e participou desse jogo contra o Palmeiras, mesmo sabendo da perca do Diogo e do André por causa do acidente. Mas tudo bem, pelo menos não foi tão complicado como o coitado do João Cancelo, que com certeza deve ter se sentido muito abalado, né? E aí teve um jogo muito mal do Cancelo na partida. Mas vamos lá. E bem, falando dos melhores momentos, o que eu posso dizer, cara? Eu posso dizer o seguinte, que o nosso Chelsea jogou muita bola. Realmente o Chelsea jogou muita bola aqui. Inclusive o primeiro lance de perigo já começa com o Cole Palmer chutando de direita, né? Só que aí o Everton consegue fazer a defesa. Então, por enquanto ele parecia que tava bom, mas como vocês perceberam, o Cole Palmer chutou de muito longe e o Everton tava em prontidão para fazer a defesa. Mas tudo bem. Se passou uns 5 minutos, uma troca de bola aqui entre os jogadores do Chelsea por volta dos 15 minutos. Se eu não me engano, eu acho que o André Santos, né? O André Santos ou o Jalubá meio que faz o passe pro Cole Palmer. Cole Palmer corta a zaga, fica chamando a zaga do Palmeiras para vir para cá, né? Ganha do zagueiro do Palmeiras e na hora de finalizar tranquilo, frio calculista, só batendo de chapa, vencendo o Everton e fazendo 1-0 pro Chelsea. Sim, e se não tiver enganado, eu acho que deve ser o primeiro gol do Cole Palmer aqui no Mundial, e ele guardou o gol nas quartas de finais. Então, muito bom, o homem frio e gelado fazendo o primeiro gol da partida. Beleza? E bem, praticamente outro lance aqui de perigo pro Chelsea, né? Praticamente quase uma confusão entre os jogadores do Palmeiras e do Chelsea. Vai jogando pra lá, pra cá. Com o Palmeiras rola a bola e Nkunku tá sozinho, só que na hora de finalizar, o Nkunku isola a bola para desespero do jogador do Chelsea, não acreditando que ele perdeu este gol. Sim. E outra coisa muito importante para se dizer, essa partida foi muito pegado mesmo, porque eu acho que depois que o Chelsea perdeu o jogo pro Flamengo, inclusive também por causa tava jogando num som absurdo, eu acho que os jogadores do Chelsea entraram com outra mentalidade e, sei lá, os caras chegaram para bater, simplesmente chegaram para bater nos jogadores do Palmeiras, inclusive o Delap, né, que é o centroavante da equipe do Chelsea, cara, folgado pra caramba, tá? O que ele falta de qualidade, né? Eu não sei se é do mesmo nível do Nicolas Jackson, acho que não, o Nicolas Jackson é muito abaixo, mas simplesmente o Delap aqui só queria causar confusão, e o Cucuero também tava muito louco nessa partida, né? Eu não preciso nem falar do Wilson Fernandes, né, que é argentino, então, né, o argentino vai criar propriamente suas próprias confusões, né? Mas o Cuculeira também tava muito louco, inclusive ele tava marcando o Estevão, né? Então, pra vocês verem que... Pra vocês entenderem que a situação, o Estevão, ele já vai jogar no Chelsea na próxima temporada, e praticamente o Cucuero queria machucar ele de qualquer jeito. O que é bizarro pensar, mano, o novo companheiro da equipe pra temporada que vem, e os caras estão querendo bater nele que nem um maluco, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Continuando, por volta dos 40 minutos, 41 minutos, finalmente o primeiro grande chance de ataque do Palmeiras, né? O Jair meio que recebe o passe aqui do Estevão, que vocês estão vendo que estava sendo marcado por 2, né? Jair fez o cruzamento, aparece o Alan sozinho para cabecear, só que o Robert Sanches estava bem posicionado e defendeu tranquilamente, né? Agarrou lá a pelota tranquilamente e meio que praticamente acabou o primeiro tempo dessa maneira. Então, nada de tão interessante aconteceu, né? O Chelsea criou muito mais problema e o Palmeiras só criou seu primeiro momento só praticamente por causa do finalzinho do primeiro tempo. E vamos lá,
Aos 52 minutos, né? Uma jogada aqui pela ponta direita. O Richard Rios estava aqui com a bola, faz o passe para dentro da área. Aparece o nosso Estevão. Fica cara a cara com o Holloway. E na hora de finalizar, simplesmente sem ângulo, ele consegue chutar a bola abaixo do travessão e entra. E como vocês estão vendo, é como eu falei, o Sanches totalmente mal posicionado. Como que ele não acreditou que o Estevão poderia tentar chutar de direito? Simplesmente o Sanches não tem nenhuma reação nenhuma, a bola bate no travessão, entra e o Estevão simplesmente abrindo, faz o cartão de visitas simplesmente pro Chelsea falando: bem, rapaziada, fiz o gol, mas ainda tô no Palmeiras, tá? Eu tô no Palmeiras, então vou representar. Saiu comendo que nem um maluco, né? Então praticamente existe a lei do futuro. Bizarro, né? Tem a lei do ex, só que ela tem a lei do time do futuro. Bizarro, mas tá aí, praticamente o seu cartão de visitas pro Chelsea, se apresentando o Estevão para frente do Maresca. Vai tá aí, 1-1, 63 minutos. Paulinho, se não tiver enganado, Paulinho não. Vitor Roque faz um belo drible, passa por dois marcadores do Chelsea. E ele rola a bola pro Alan. E na hora de finalizar, o Alan meio que chuta meio mascado, só que quase pega de surpresa o Sanches. E a bola passa bem perto do gol e vai pra fora. Beleza. E bem, escanteio curto, né? Por volta dos 80 minutos, sim, praticamente faltando 10 minutos pra acabar o jogo, né? Escanteio curto, a bola vai pro Enzo. O Enzo faz o passe pro Gusto, que tá parecendo sozinho aqui, né? E na hora de cruzar, a bola desvia do Giai, né? O Gusto faz o cruzamento, a bola desvia do Giai. E simplesmente a bola tava vindo em câmera lenta. Tava simplesmente vindo em câmera lenta na direção do Everton. E o Everton consegue fazer a surpreendente furada de bola. Ele consegue tomar esse frango e o Chelsea fica na frente por 2-1, porque simplesmente o Everton, com a bola vindo em câmera lenta, ele toma o gol. Sim, ele toma esse golzinho. 2-1 pro Chelsea. Beleza, aos 84, Paulinho agora já entrando no segundo tempo. Recebe a bola, vai correndo, feito maluco aqui. Faz um corte espetacular. Ele chuta de direita, a bola passa por 3 marcadores. Vai no cantinho, só que a bola vai pra fora. E o Palmeiras perde mais um golzinho, chegando pertinho, praticamente a bola raspando na trave. E a bola vai pra fora e simplesmente termina desse jeito. O Palmeiras não consegue criar mais nenhuma grande chance de perigo, porque afinal de contas o Chelsea se segurou muito bem, né? E o Palmeiras também não estava nem tentando fazer pressão lá na frente. Então praticamente o Chelsea só ficou cozinhando para esperar o juiz apitar o final da partida. E aí meio que terminou a partida. O Estevão também novamente ganhou mais um troféu de melhor jogador da partida. E inclusive ele tiveram uma conversa com o Cole Palmer. Na verdade, os jogadores também do Chelsea meio que chegaram lá pra meio que zoar, né? Tipo, cara, você jogou muito bem, mas né, seu time foi eliminado, né? Então, esperando que você jogue bem na próxima temporada com nós. Inclusive, o Cole Palmer até falou: cara, você jogou pra caramba. Mas ele também falou que eu acho que o Estevão também não entendeu nada que ele falou. Mas é isso, né? Então o inglês do Estevão tava em dia. Mas é isso, praticamente, rapaziada. Chelsea tudo bem, vai enfrentar o Fluminense na semifinal. Vamos ver se o conto de Cinderela continua no nosso Fluminense ou, né, o Chelsea vai chegar na final, que com certeza vai ser uma final entre europeus. Bem, quem diria, tá? Quem diria que o Chelsea, que ganhou a Conference League, terminou em 4º lugar, né, da Premier League, está numa semifinal de Copa do Mundo de Clubes e provavelmente deve estar perto de chegar numa final e quem sabe conquistar mais um título, hein? Olha só esse Chelsea, hein? De olho nesse Chelsea, mas como já falei, a zebra pode cair do lado do Fluminense. O Fluminense está fazendo uma competição absurda, mas é isso, vamos ver como vai ser. Inclusive hoje, daqui a pouco, provavelmente quando lançar o vídeo já deve estar rolando o jogo, né? Que, né, a gente vai ver os duelos gigantes lá do outro lado do chaveamento, tipo uma mini Champions, né? Vai ter PSG contra Bayern de Munique e Borussia Dortmund contra Real Madrid, e que infelizmente não vai ter o encontro dos irmãos Bellingham na disputa, mas grandes jogos, tá? Grandes jogos. Então é isso, rapaziada, espero que tenham gostado e a gente se vê amanhã, né?
Falou!